Estamos de volta aí com o terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV, falando sobre vigilância sanitária. Doutor Daniel, quais são as penalidades a que são passíveis os estabelecimentos e serviços que infringem, né, a legislação sanitária? A quem deverá ser autuado? Né? A pessoa, isso aí é uma dúvida que eu sei que as pessoas têm muito. A pessoa jurídica, né, a empresa em si, ou a pessoa física? Ou os dois, né? Porque tem casos, né, na lei aí que não separa. Então, como que funciona? Bom, primeiro, quais são as penalidades que estão passíveis os estabelecimentos, né? Inicia-se com uma notificação simples, que não é uma penalidade, a notificação nada mais é do que uma orientação, né, para que possa se adequar a algo que foi identificado de inadequado. Mas as penalidades iniciam-se com uma advertência, é a penalidade mais branda. É um documento, mediante portaria, que é emitido para aquele estabelecimento que cometeu uma infração leve e que a penalidade foi considerada mais adequada a uma advertência. Então, um documento de advertência que deixa aquela empresa deixa de ser primária, né? Ela já começa a ter um processo, mesmo com uma advertência, já tem um primeiro processo, ela deixa de ser primária nas infrações sanitárias. E passa por multas, passa por interdição cautelar, parcial ou total, até a interdição total do estabelecimento, né? Então, são várias as penalidades. A mais branda é a penalidade de advertência e a mais grave é a penalidade de interdição total do estabelecimento. E, na verdade, assim, né, depois que é atuado, feito também essa questão da multa, é necessário levar esse comprovante? Como que funciona isso, né? Foi autuado, tem a multa, eu preciso pagar, como que é essa relação? Vamos lá, você perguntou também quem que seria autuado, se é pessoa jurídica ou pessoa física. Depende, se o estabelecimento que foi flagrado cometendo uma infração sanitária tem registro, né, como pessoa jurídica, vai ser autuada a pessoa jurídica. E, obviamente, a pessoa jurídica tem o seu representante legal, o qual vai responder àquele processo, né, mas em nome da pessoa jurídica. Se não tiver constituído uma pessoa jurídica, né, uma empresa, aquele estabelecimento vai ser autuado a pessoa física, aquela pessoa que é responsável por ele. Por exemplo, nos hospitais existe uma pessoa jurídica, o hospital, né? Então vai ser autuado o hospital. No supermercado existe o supermercado, uma empresa, vai ser autuado o supermercado. Mas se eu for num consultório médico, em que o médico ele é a pessoa física somente, ele é um profissional liberal, vai ser autuado o médico, né, enquanto pessoa física. Assim como também num bar, em que eventualmente possa não ter a pessoa física, a pessoa jurídica, a gente autua então o proprietário do bar como pessoa física. E em relação a essas multas, né? Como que é feito essa questão para poder, vamos dizer assim, que as pessoas falam muito isso, vou dar baixa, né, no meu processo, na minha situação, como que funciona? É automático? Tem que ir lá? Bom, como eu falei, por enquanto o procedimento para autuação é feito um processo administrativo e que no final dele gera então a imposição da multa. Essa multa, ela é como se fosse uma multa de trânsito, uma multa comum que você pega aí no cotidiano, que você é autuado, em que você tem 20% de desconto para pagamento se você pagar na data do vencimento e se não pagar na data do vencimento você vai pagar o valor total da multa. Se acaso você não pagar aquela multa vai para a sua dívida ativa e aí o município vai fazer a execução dessa dívida por meio judicial, onde pode haver a ocorrência de bloqueio de bens para poder fazer a liquidação da multa, né? Então, não precisa ninguém ir lá para comprovar o pagamento da multa, porque ela vai ser liquidada automaticamente no sistema. Mas se você quiser acelerar esse processo, vá lá, apresente o pagamento, que aí você já vai estar isento dessa responsabilidade aí. Doutor, existe uma tabela fixa, vamos dizer assim, a multa, a primeira vez é tanto, né, é um valor X estipulado, ou é dependendo do estabelecimento? Não, as penalidades são direcionadas de acordo com a gravidade da infração. Existem as infrações que são consideradas como leves, existem as infrações
graves e as infrações gravíssimas. Então, de acordo com essa classificação, é que a imposição da multa ela é mais rigorosa ou menos rigorosa, tá? Então, as multas elas variam de 150 até 150 mil reais. Orra. De 150 reais a 150 pois é, mil reais. O leque foi grande aí, né? Exatamente. É bastante certo, grande. então não tem muito a ver com o tamanho, ou tem? Sim, na hora que a autoridade sanitária for julgar o processo, o próprio código prevê que a aplicação da multa tem que se levar em conta, quando for na dosagem do valor da multa, tem que se levar em conta a consideração, a situação econômica do autuado, né? Então, se for um pequeno estabelecimento, ele vai ter a imposição da multa no menor valor, né? Se for um grande estabelecimento, ele vai ter, então, a aplicação da multa naquele patamar superior. Por isso que nós colocamos esse patamar entre a menor e a maior. E aí, a autoridade sanitária escolhe de acordo com a atividade econômica e de acordo com a condição econômica de cada autuado. Certo. A gente sempre gosta de trazer algo assim para a atualidade e para o momento ou para a situação, né? E a curiosidade sempre vem, né? Doutor, eu queria saber, nós queríamos, né, saber, assim, posso ter que sair, eu queria saber. Mas quais são as atividades que estão mais em evidência, assim, que mais tem procurado, né, a vigilância para solicitar autorização? Tem, assim, as que estão mais procurando, né, para estarem se organizando para ter autorização? A sua pergunta é bastante pertinente e a resposta é meio óbvia. Porque quem vai até a vigilância sanitária requerer a licença é quem precisa, né? Às vezes tem pessoas que não precisam e aí, como eles não precisam, eles não vão atrás de requerer algo, né, um tributo para pagar e ter esse monitoramento, ter alguém ficar observando, dizer que tem que corrigir aquilo e aquilo. Então, nem todas as pessoas vão atrás. Então, quem mais procura é quem precisa. São as drogarias, que as drogarias elas precisam da licença para comprar medicamento. São os supermercados, que também precisam da licença para comprar alguns produtos. As mercearias, esses estabelecimentos maiores. Os consultórios médicos, odontológicos, hospitais, esses também precisam da licença para comprar alguns dos seus insumos que precisam trabalhar. Então, geralmente está vinculado a quem necessita da licença. Então, são esses os estabelecimentos que mais procuram a gente lá. Eu falo isso, sempre, é justamente isso mesmo. Quando a gente quer fazer cadastro em alguma empresa, em algum lugar, a primeira coisa que eles pedem é manda aí a autorização da vigilância, Exatamente. né? Então, é em cadeia, né, o negócio, né? Que é alguém que também solicita lá para ele, então é sempre assim. Então, a autorização da vigilância sanitária não tem como funcionar o estabelecimento sem essas autorizações aí necessárias, né? Doutor, e sobre os microempreendedores individuais que procuram, né, mais a divisa, são muitos? Sim. Nós temos a figura do microempreendedor individual, que são os MEIs, em que esses estabelecimentos eles têm uma lei que protege eles em algumas situações que são comuns para os outros estabelecimentos. Por exemplo, o MEI, ele não precisa pagar taxa nenhuma, ele é isento totalmente de taxa, então não há necessidade de pagar nenhuma taxa para a vigilância sanitária, nem para qualquer outro órgão do município, nem alvará, nem licença ambiental, né? É totalmente isento. E isso mesmo para incentivar, né, a formalização das pessoas que trabalham na informalidade. Isso eu creio que é de uma iniciativa muito positiva. E nós, então, muitas empresas lá na Vigilância Sanitária procuram para a gente poder fazer licenciamento do MEI. Essas atividades, óbvio, o MEI tem algumas categorias que não podem exercer atividade como MEI. Então, essas realmente não nos procuram, aí já é como pessoa jurídica mesmo, comum, como microempresário, como um grande empresário. E o MEI, ele tem essa característica de poder funcionar sem pagar nenhuma taxa. Vocês têm observado, assim, né, lá na vigilância, teve um crescimento grande em relação a essas MEIs? A outra questão já que não tem, né, uma taxa específica, e se tratando de fiscalização, como que funciona? Né? Por exemplo, eu tirei uma MEI para fazer alimentos, né, ali fazer, estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Doce, bolo, alguma coisa Perfeito. Nesse sentido. Como que funciona isso?
Então, eles, por exemplo, o objetivo do governo em criar essa legislação do microempreendedor individual é porque muita gente trabalhava. Aquele vendedor de salgadinho da esquina, aquele vendedor de lanche que anda na bicicleta vendendo lanche na rua, né? Aquela doceira que faz doce caseiro para poder vender e se manter, né? Para ter alguma renda. Então, o governo trouxe essas pessoas para a formalidade, abrindo essa empresa chamada microempreendedor individual. Eles, então, são isentos de taxa exatamente pela sua categoria, né, por ser pequenos microempreendedores, né, o microempreendedor individual, e por isso a gente faz todas as concessões que a lei determina. Nós fiscalizamos. Agora, é importante ressaltar que a isenção de taxa para licenciamento não isenta ao estabelecimento as penalidades que são previstas na legislação sanitária. Então, se o MEI tiver cometer alguma infração sanitária, ele deverá devidamente ser autuado e ser multado, e aí não tem isenção, porque aí é uma infração sanitária, né? Entendi. É importante, né, fazer essas observações, porque fica parecendo que é algo muito fácil. Sim. Né? Quando na verdade não é. Tem toda a obrigatoriedade de cumprir toda a algumas legislação, questões ali, né, inerentes a cada função, a cada situação. cada atividade, né? Perfeitamente. Doutor, tenho aqui uma pergunta que a gente também, que é muito importante. Qual é a maior preocupação hoje, né, que a Advisa tem em se tratando de comércios, né, em geral, estabelecimento de prestação de serviço de saúde? Tem uma preocupação, né? O que está acontecendo nesse universo aí da vigilância que vocês têm sentido o impacto, que tem gerado uma preocupação, um problema, né? Ou não, né? Também pode estar tudo a mil maravilhas lá também, né? Não, na verdade, a gente, esses últimos anos, nós temos tendo alguns problemas com alguns estabelecimentos, e nesta semana especificamente, quando você fala de comércio, eu constatei que estão surgindo muitas denúncias de estabelecimentos de alimentos que comercializam produtos, né, industrializados, tipo supermercado, mercearia, bares, restaurantes, em que eles estão descumprindo a legislação. São produtos que estão sendo expostos à venda vencidos, né? Produtos vencidos sendo expostos à venda, armazenagem inadequada, presença de insetos e roedores nos estabelecimentos, entendeu? Onde estão armazenadas ali as mercadorias. Então, assim, uma série de infrações sanitárias na questão do acondicionamento, da armazenagem, da estocagem, da exposição dos produtos, que a Vigilância Sanitária teve essa incidência muito grande de denúncia nesse sentido. Por consequência disso, nós determinamos que a Vigilância Sanitária, a partir do mês de setembro, nós vamos instituir os plantões definitivamente durante o dia e a noite. Então, até meia-noite, a Vigilância Sanitária vai estar nas ruas. Principalmente nesse período noturno, para fiscalizar esses estabelecimentos que comercializam alimentos à noite, né? Então, já alerto aqui a todos os estabelecimentos que fazem uso do seu comércio ou do seu serviço durante o dia ou à noite. Nós vamos estar nas ruas fazendo essas fiscalizações. Então, eu gostaria muito de pedir a atenção de todos para que pudessem verificar se as suas prateleiras têm produtos vencidos, se vocês estão fazendo a armazenagem correta do produto. Tem estabelecimento que está fazendo suco aí antes do pedido, e isso não é correto, porque vocês sabem que isso pode causar doença, sim, porque perde todas as propriedades, tudo aquilo, os nutrientes que poderiam ter no suco que você faz previamente, você não vai ter na hora do consumidor fazer o consumo dele. Então, nós precisamos nos ater a esses pequenos detalhes, porque a vigilância está nas ruas, vai verificar isso. Vamos iniciar com as notificações, mas logo depois nós vamos ter as autuações. Então, eu alerto a todos para poderem se atentar a isso. E quando você fala de serviço de saúde, o que mais nos está nos preocupando são as questões Houve no Brasil, não é só em Marabá, mas no Brasil inteiro, uma certa viralização dos procedimentos estéticos, né? As clínicas de estética, as clínicas de bronzeamento, enfim, são atividades que estão, assim, adentrando a uma área que nos causa muita preocupação. Alguns profissionais estão exercendo atividades que não são inerentes
aquela sua função, aquela capacitação que você teve, a sua formação. E isso está nos causando muita preocupação, porque até agora a gente viu muito pouco resultados negativos disso, mas a gente está com uma iminência de ocorrer problemas sérios de saúde para a população que às vezes não tem conhecimento disso, que aquele profissional que está fazendo aquele procedimento, ele não tem habilitação para aquilo, ou não tem autorização para fazê-lo, e estão fazendo. E isso nos causa uma preocupação, e nós já estamos agilizando uma força-tarefa para que a gente possa também monitorar isso e tentar evitar que isso aconteça. Eu acredito que assim, e é algo que deve chegar, né? Uma hora a conta chega, né, Daniel? A gente sempre tem uma menina lá em casa que ela fala isso, uma hora a conta chega, né? Igual tu falou, que ainda estão ali, né? Muitas coisas ali encobertas de alguma forma, mas uma coisa que a gente sempre bate aqui no programa é sobre estar habilitado para fazer aquilo, algo, né? Principalmente se tratando de saúde, né? Que não é brincadeira, né? E ainda mais no que tu falou aí da estética. Para que você procura a estética? Me diga, para ficar com mais feio? Não é, né, gente? De verdade, você procura algo porque você quer ficar melhor, né? Você quer ficar bem. Mas e aí, isso vale correr o risco, né, de ficar com alguma lesão, com algum problema, né? Fica a pergunta, né, Daniel? Perfeitamente. Porque toda vez que você procura um profissional pelo preço, só pelo preço, né, que você não observa se é habilitado, se é o profissional médico, né, ou que seja outra categoria, mas que seja de fato habilitado para aquilo, você está colocando em risco a sua saúde, né? E isso a gente já vê aí pelo Brasil todo, situações, né, que as pessoas procuram esses estabelecimentos e depois tem um problema seríssimo, né, Daniel? Nós temos aqui clínicas que fazem procedimentos estéticos que são autorizadas e que já nos relataram que já receberam pacientes com alguns problemas para fazer cirurgias reparadoras. A gente está tentando coletar essas informações, montar um dossiê para que a gente possa também nos fortalecer, para que a gente possa tomar essas iniciativas. Eu alerto a população que quantas e quantas notícias são veiculadas aí na imprensa nacional sobre erros de profissionais habilitados fazendo procedimentos estéticos. Imagine só para profissionais não habilitados, né? Então, atentem-se a isso, não se exponham a risco tão facilmente. Dê uma olhada para se aquela empresa que você vai se submeter a procedimento estético, ela tem a licença sanitária, se lá na licença sanitária está apondo algum carimbo, alguma autorização para realizar procedimentos estéticos, isso é importante. A gente está tendo bastante controle nisso, para liberar a autorização de procedimentos estéticos só aquelas pessoas que realmente estão habilitadas a fazer os procedimentos. Para você ter uma ideia, Dármina, aqui em Marabá nós temos, já flagramos, já intervimos, né, em uma clínica que adquiriu uma máquina de bronzeamento artificial, estava expondo as pessoas a um grau de raios ultravioletas muito altos, né, que no Brasil essas máquinas são proibidas pela Anvisa. A Anvisa já determinou que essas máquinas não podem ser utilizadas exatamente pelo agravo que traz à saúde dessas pessoas que se expõem a esses raios ultravioletas. E, infelizmente, chegou isso aqui em Marabá. A gente soube, a gente teve que intervir. Já judicializamos isso também, já tem ações na justiça em que essas empresas tentaram obter uma autorização judicial para que a vigilância sanitária não pudesse intervir, né, nessa prática, mas a justiça entendeu que não, que realmente a vigilância sanitária tinha sim o poder de ir fiscalizar, monitorar e não autorizou a esse pedido deles. Então, eu gostaria muito de alertar também a população quanto a isso. Quem está se expondo, quem ouvir falar dessas empresas que têm essas máquinas de bronzeamento, que são luzes bastante fortes, ultravioletas, que você se expõe para fazer o bronzeamento artificial, aquele bronzeamento que você faz no sol natural em 4, 6 horas,
dentro daquele período que é recomendável pelos médicos, você faz em 30 minutos. Então, você está se expondo muito excessivamente a uma luz que pode te causar prejuízo à saúde. Então, pense bem antes de se submeter a isso, tá bom? Então, essas clínicas de bronzeamento, no geral, a vigilância também é ativa nisso, né? Sim. Tem que ter autorização da vigilância também, Daniel? Sim, todas as Porque clínicas. tem muitos lugares, né, que a gente vê as plaquinhas, às vezes, né, bronzeamento. Então, lá também precisa da autorização da vigilância, viu? Lá nós monitoramos, óbvio, que na maioria delas não tem essas máquinas. A maioria são bronzeamentos naturais, ou seja, se expõe ao sol. A recomendação: todo mundo sabe que o sol deve ser dali aquele das 7 da manhã até as 10 da manhã no máximo, e depois suspende e retorna às 16 até às 18, 19 horas. Esse é o sol que é recomendável para que as pessoas possam se expor para fazer o seu bronzeamento, fazer aquela cozinha, né, na praia e tudo mais. Essas clínicas, elas são orientadas a fazer essa exposição só nesses horários, e eles usam alguns produtos que a gente também monitora se são os produtos adequados para esse tipo de bronzeamento ou não. E o que nos causa, o que chegou de novidade foi exatamente essas máquinas artificiais que causam um terrível dano à saúde de quem está se submetendo a essa exposição. Não, e tu comentou, até me assustei assim, porque teve o boom, uma época, alguns anos atrás, aí, o boom das máquinas, né, era de bronzeamento artificial. Eu lembro que na época eu estava em Brasília, eu morava lá, estava estudando. Sim. E lá foi assim uma febre, todas as clínicas e todo mundo fazendo. Até fiz também esse negócio. Na época, né, a gente não tem conhecimento, Sim. E aí, mas era assim, o top. Depois, sumiu, né? Sumiu, né? Aí é justamente por essas questões, né, que tu estava explicando. Em 2009, a Anvisa publicou uma resolução determinando a suspensão dessas máquinas no Brasil por causa desses problemas. E aí, desde então, nunca mais surgiu. Só que agora, em Marabá, veio me aparecer. Achou que aqui a terra não tinha lei, não tinha vigilância. Tem, gente, tem vigilância. Então, nós estamos acompanhando também. Nossa, muito bom mesmo o programa, muitas informações. Vocês aprendem daí, eu aprendo de cá, né? Então, é muito bacana. E eu já gostaria de agradecer, Daniel, mais uma vez, por você ter aceitado esse convite, estar aqui conosco. Fica aberto aqui, né, o Missão Saúde na TV, para que você, sempre que tiver algo que seja importante para a nossa população, a gente vai estar aqui aberto para vocês. E eu queria que tu falasse de novo, né, do e-mail e do telefone lá do Disque Denúncia, e fique à vontade. Perfeito. Em primeiro lugar, agradecer o convite, porque eu gosto sempre de estar nesses programas para falar sobre saúde pública, falar sobre vigilância, que é a minha paixão também, embora a advocacia seja a minha excêntrica, mas eu gostaria muito de agradecer o convite aqui a você dar na empresa e voltar a informar sobre os nossos telefones de contato, né, que é o 3323-2020, é o Disque Denúncia, e também para prestar as informações, que nós estamos lá atendendo de 8 até as 18 horas, e qualquer dúvida, qualquer informação pode ser requerida por esse telefone ou também pelo e-mail, que é divisa.sms@marabá.pa.gov.br. Esse é o nosso e-mail institucional, estamos à disposição. Eu gostaria de aproveitar o canal e aqui a oportunidade também para agradecer a toda a minha equipe, porque nós trabalhamos em conjunto e a equipe de vigilância sanitária, como eu falei, ela é composta por 60 pessoas, dentre os agentes de serviços gerais, dentre os agentes de portaria, os motoristas, as equipes técnicas, a equipe administrativa, a coordenação. Então, nós estamos ali no sentido de tentar fazer o melhor trabalho em prol da população de Marabá, protegendo a saúde da população de Marabá. Então, às vezes a gente pode ser um pouquinho chato em alguns estabelecimentos, mas é porque é para melhoras, para sempre ter um fim público que é o melhor para todos. Queria agradecer em especial à minha equipe também pela exposição, pelo trabalho que nós fizemos na época da pandemia, que eu sempre, quando venho ao público, eu gosto de trazer isso, porque nós realmente passamos por uma situação muito difícil, muito peculiar, em que tudo era novo para a gente. A equipe se expôs, esteve nas ruas fazendo seu trabalho juntamente com as forças de segurança. Então, eu agradeço muito o trabalho e a Deus por nós estarmos aqui hoje falando sobre isso. E todo mundo da vigilância não teve nenhuma baixa, todo mundo está aí. E nós só temos a agradecer a Deus por isso e agradecer a oportunidade também.
Ótimo, muito bom. Gente, esse homem fala bem demais, né? O programa foi top das galáxias aí, né? E eu também quero mandar um beijão, assim, um abraço grande lá para a equipe da Vigilância. Que Deus continue abençoando o trabalho de todos vocês aí. Estamos por aqui. O que precisar, a gente também está aqui às ordens, viu? E obrigada a você, telespectador, que esteve conosco até agora aí e sempre tendo a certeza de que o Missão Saúde na TV vai buscar as melhores informações para você. Muito obrigada.